No episódio 31, intitulado Golpe na TV, a gente tem aí a volta do Boomerman. Logo no começo do episódio, o Boomerman está perseguindo um criminoso chamado Silk e seus dois capangas, que são o Kenga e o Zahu. Então ali a gente tem um primeiro confronto entre o Boomerman e o Silk, né, e os capangas, e os dois capangas se revelam como sendo dois androides, e eles têm armas nas mãos, né, armas que disparam flechas. E o Boomerman tem com ele também um transmissor e ele pede ajuda pro Jaspion. Aí o Jaspion vai lá, né, ajuda o Boomerman e enfrenta os dois androides e tudo mais. E nisso aparece a Kurima e a Gyoru, né, e levam o Silk e os androides para a base do Magaren. Enquanto isso, o Boomerman fala sobre o Silk, né, pro Jaspion e fala sobre ele ser um criminoso que promove guerras para obter lucro. E que o Boomerman agora é um delegado internacional da Interpol que está investigando o Silk. Enquanto isso, o Silk e os androides estão lá na base do Magaren. A Kyusa, que tinha enfrentado o Jaspion no episódio anterior, estava lá se recuperando dos ferimentos e tudo mais. Aí a gente tem uma cena, né? É uma cena cômica em que os androides tiram sarro da Kyusa. Logo de quem, né? Que os caras vão tirar um sarro, né? Logo da Kyusa, né? E o plano do Magaren com o Silk era criar uma distração contra o Jaspion. Aí o Silk ele sequestra algumas crianças e pede um resgate, né, pela TV. Enquanto todos estão lá preocupados com as crianças, inclusive o Jaspion, o moço Destros começa a colocar bombas no fundo do mar para afundar o arquipélago japonês. No entanto, o Jaspion já havia percebido que aquele plano inicial de pedir resgate pela TV não fazia o menor sentido, porque o Magaren não tem interesses nas barras de ouros que o Silk pedia pela TV. Então o Jaspion pede para Henri investigar com o Dalion o local da transmissão do Silk. A Henri, com muito custo, consegue localizar o local da transmissão e o Jaspion, junto com o Boomerman, vão lá e libertam as crianças. E depois disso, a gente tem um confronto entre o Silk, o Jaspion, o Boomerman e tudo mais, e os capangas do Magaren e tudo mais. E o Silk e os capangas são derrotados pelo Jaspion. E curiosidade, o Silk foi o único ser humano comum que foi morto pelo Jaspion, né, com o Cosmic Laser. Apesar que a gente tem aí o Samurai, mas ele não era mais um ser humano comum, porque ele tinha uma vida imortal, né, graças ao monstro Umibura. E depois da derrota do Silk e os dois androides, a Henri, que está lá no Dalion, capta sinais de leves abalos vindo do fundo do mar da costa do Japão. Aí o Jaspion vai lá com o Dalion e se depara com o monstro Destros colocando bombas no fundo do mar. Aí a gente tem ali um primeiro confronto entre o Dalion e o monstro, mas o Jaspion acaba descobrindo que o próprio monstro também era uma bomba. Então o Dalion afasta o monstro da costa continental do Japão e o Jaspion descobre aonde é o estopim da bomba e o monstro é finalmente derrotado. Então a gente vai pro episódio 32, a conspiração do robô. No começo do episódio, a gente vê o Boomerman treinando a sua técnica com os bumerangues, porque ele quer a todo custo enfrentar o Magaren. Enquanto isso, a Kyusa, que ainda está lá se recuperando dos ferimentos da luta contra o Jaspion, chama para a Terra o Chip. O Chip é um engenheiro especialista em técnicas de robôs, e o objetivo é criar robôs aparentemente inofensivos que seriam vendidos numa feira, né, como uma promessa de serem robôs ajudantes, que fariam todas as tarefas domésticas, e rapidamente as pessoas se encantam com os robôs, inclusive o próprio Jaspion se mostra interessado em comprar um dos robôs, mas o Chip, percebendo, né, a presença do Jaspion na feira, diz pro Jaspion que os robôs já estavam todos esgotados, como uma maneira de afastar o Jaspion. No entanto, o Jaspion conhece uma família e ajuda a família, né, na montagem de um dos robôs. E embora o robô pareça inofensivo, o Jaspion desconfiou, até porque um robô tão eficiente e barato é algo para se desconfiar. Ele tenta, né, examinar o robô com um aparelho
e ele acaba detectando pólvora no robô, mas a família que estava lá, toda encantada com o robô, expulsou o Jaspion da casa deles. Você vê aí o quanto as pessoas são ingratas, porque o Jaspion vem lutando a favor delas esse tempo todo, e mesmo assim as pessoas não confiam na palavra dele, né? No entanto, ele estava certo em desconfiar, porque os robôs estavam construindo bombas e instalando nos carros e nas geladeiras, né, de cada casa. Aí na segunda vez que o Jaspion foi na casa daquela família, inclusive eu acho engraçado que o Jaspion simplesmente já chega entrando, né, na casa das pessoas, não toca a campainha, não bate na porta, nem nada disso. Mas ele chega lá com a Henri, e a Henri, como é uma androide, né, ela analisou e percebeu que o robô estava fabricando uma bomba. Aí, com isso, o robô começou a atacar o Jaspion, e o Jaspion tenta atirar no robô e tudo mais, mas o robô parece indestrutível. Então ele descobre que os robôs estavam sendo criados por ondas psíquicas. Então ele invade lá o esconderijo do Magari, onde está lá o Chip controlando os robôs. Durante a luta, o Chip foi atacado, né, por engano pelo seu próprio robô, e foi o momento que o Jaspion meteu logo um Cosmic Laser e já era. E depois disso temos um confronto entre o Boomerman e o Magari. E como já era de se esperar, o Boomerman toma um pau do Magari, até porque ele não usa nenhum tipo de armadura, né? Só usa aqueles boomerangues que não fizeram nem cócegas, né, no Magari. Daí ele percebe que o único que pode derrotar o Magari é o Jaspion.